Inicialmente vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender o que Ele quer nos dizer hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer pela oportunidade de Te conhecer, de acessar a Tua Palavra e de ser orientados pelo Senhor. Venha o Teu reino sobre nós, nos ensina a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a todos os que me assistem. Eu quero fazer uma advertência inicial aqui, e eu espero que vocês prestem muita atenção nisso, porque depois de ouvirem esta mensagem, vocês serão como paraquedistas em queda livre. Então, eu quero sugerir que vocês abram as suas mentes e corações, como se abrem os paraquedas, ou as consequências serão terríveis. E como nós dizemos, né, a possibilidade de nós errarmos é muito grande quando nós falamos de nós mesmos. Então eu não vou falar muito de mim, eu vou falar da Bíblia, da Palavra de Deus. O nosso tema está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E o versículo inteiro diz o seguinte: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 aos Coríntios 9, 16. Senhores, senhoras, eu quero tratar hoje 3 questões aqui. Eu vou ser bem breve, objetivo. E a primeira delas, eu falei que não ia falar de mim, vou ter que falar um pouquinho, mas eu vou falar de você também que está me ouvindo, tá? A primeira questão é: quem sou eu? Porque no texto que nós lemos aqui, ai de mim, o apóstolo Paulo fala de si mesmo. E você que me ouve, aplique isso para si mesmo, dizendo: pode ser que você se encaixe aqui. Ai de mim e ai de ti que me ouve, se não pregar o Evangelho. Então, quem sou eu? E eu quero também ler na Bíblia uma definição que eu acho bem eficaz de quem sou eu. São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois somos criação de Deus, feitos por Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus projetou no passado para que nós as praticássemos hoje. Olha, isso responde quem sou eu, responde quem foi o apóstolo Paulo, e certamente responde quem foi e quem é você que me ouve. Você é uma criação de Deus. Assim, considere-se. Se você não sabia, fique sabendo disso. E você foi criado, projetado para as obras que Deus planejou. E eu vou te falar uma coisa: se você não faz o que Ele projetou e planejou, eu lamento. Como eu falei, as consequências são terríveis. Prosseguindo aqui, no Salmo 139, é um texto bem conhecido, no versículo 13 até o 16, e eu vou ler aqui na Nova Bíblia Viva, em português, respondendo ainda quem sou eu e certamente quem é você. Esse salmo fala do salmista, lógico, mas se aplica a todos nós. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas estas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. As suas obras maravilhosas são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado, note bem isso,
todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes que qualquer um deles existisse. Olha, eu e você fomos projetados por Deus. Fomos construídos de modo maravilhoso e fantástico pelo próprio Deus para as obras dele. E isso responde à primeira questão. E eu espero que você se enquadre, que você se identifique com isso. Você que me ouve aí, eu não sei quantas pessoas, né, vão acessar essa live, mas eu sei que Deus quer falar isso contigo. Falou muito ao meu coração e eu creio que vai ser uma bênção para todo aquele que aplicar, como eu falei, que abrir a sua mente e o seu coração para essa palavra. Como eu falei, eu vou falar mais da Bíblia, que a chance de eu errar é menor. Mais de Deus, menos de mim. E aí vamos para a segunda pergunta, que é extremamente importante. A segunda questão que eu quero levantar aqui, que é: o que é o Evangelho? Olha, nós ouvimos muito falar dessa palavra, não é? O que é o Evangelho para você? A palavra deriva do grego e significa literalmente boas novas ou a boa notícia. Eu posso dizer, sem querer atrapalhar o significado, que o Evangelho é a boa obra de Deus. E eu posso dizer também que a nossa é anunciá-lo. Para você que me ouve, se você não sabia, fique sabendo. Se você quer fazer alguma boa obra, primeiro conheça o Evangelho e depois o anuncie. Você vai ver que beneficia tanto a sua vida quanto aos que te ouvem. E eu tenho experimentado isso ao longo da minha vida. E eu quero ler, como eu falei, mais um texto. 1 Coríntios 15, versículo 2 a 4, definindo o que é o Evangelho. Então vamos lá. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 2 a 4, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mais uma resposta sobre o que é o Evangelho e depois eu faço uma consideração breve sobre ele. Está em Romanos, São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Por isso, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Note isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E tem mais um texto que eu quero apresentar para vocês, que está lá em São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você já ouviu uma boa notícia? Eu espero que sim. Eu sei que sim. Se nós formos apelar hoje para a maioria das mídias sociais, nós não temos muitas boas notícias, não é? Mas eu quero apresentar essa boa notícia para você que me ouve. Olha, não estamos perdidos, ou melhor, nem tudo está perdido. Deus nos criou e Ele criou com um seguro, Ele projetou e Ele executou o Evangelho. Ou seja, Ele providenciou uma maneira de nos resgatar das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa perdição. O Evangelho é o poder de Deus para te salvar, você que me ouve. Foi na minha vida, isso aconteceu há 25 anos aproximadamente, e foi muito impactante para mim. Mudou a minha vida radicalmente, literalmente me salvou em todos os aspectos. Então, o Evangelho é isso, é a boa nova de Deus. E eu quero partir para o terceiro, e talvez onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. O terceiro ponto, a terceira pergunta ou consideração.
uma vez que eu sou criatura de Deus, você é criatura de Deus, projetado por Deus, pensado nos mínimos detalhes, até o lugar onde você habita, isso foi planejado, você foi colocado aí por Deus, você foi plantado neste lugar onde você está, onde você viveu, onde você vive e foi criado. E este evangelho foi providenciado para te salvar onde você está, como você é, do seu jeito especial. E agora, uma vez que isso está disponível, e no caso aqui, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso, e eu quero falar também. Imagine que você conhecesse a cura para uma pandemia. E aí, é bastante moda agora falar sobre isso, não é? Imagine que você conhecesse a cura imediata para isso. Aí talvez você pense assim, eu ganharia muito dinheiro. Mas você recebe gratuitamente essa cura, essa receita, essa boa notícia. Como não anunciar? Como não compartilhar com as pessoas, com o máximo número de pessoas que você conhece? A não ser que você não creia que existe o Evangelho, a não ser que você não creia que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, a não ser que você não tenha também provado o Evangelho. Então, como não anunciar o Evangelho? Olha, eu quero ler ainda uma outra referência em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. E diz assim, o apóstolo Paulo: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem pode abrir a mente e o coração para essas verdades? Você pode? Lembra do que eu disse no início? Se você crê no que eu estou dizendo, e como eu falei, eu estou falando da palavra de Deus, da Bíblia. Essas são verdades eternas, colocadas ali por Deus. Você seria como um paraquedista em queda livre. E se você não abrisse a sua mente e o seu coração, as consequências certamente seriam graves. Olha, não tem como você não ter uma mensagem, não tem como você não anunciar a sua mensagem. Pode ser que você não anuncie o Evangelho. Em outro lugar, eu não vou ler agora, a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. De 100% da nossa comunicação, 7% apenas são palavras. 93% é a nossa postura, é a nossa atitude, é a nossa vida que fala. Em outras palavras, nós somos a Bíblia que a maioria das pessoas vai ler. Eu e você. Somos lidos todos os dias pela sociedade ao nosso redor. Você fala, mas eu não creio no Evangelho. Mas as pessoas veem a tua vida. A tua vida transmite uma mensagem. A minha vida transmite uma mensagem. Não tem como se isentar disso. Então aqui, eu quero dividir a humanidade em dois grupos. Os que conhecem o Evangelho e os que não conhecem o Evangelho. Só tem esses dois tipos de pessoa. E aí pensa que tipo de pessoa você é, que tipo de pessoa você quer ser. E só um detalhe aqui. Não termina ali não, viu? Não termina no dia do teu sepultamento. A coisa continua. Por isso que o apóstolo Paulo disse, ai de mim, porque essa coisa ecoa por toda a eternidade. Eu falei hoje com um parente meu, cogitando sobre vida após a morte, e aí eu brinquei com ele, eu falei, imagina que um bebê no útero de uma mãe perguntasse, né, se ele pudesse fazer essa reflexão, será que existe vida após o parto? Nós sabemos que sim, não é?
Nós não sabemos como vai ser do lado de lá exatamente com detalhes, mas a palavra de Deus nos ensina. Então, abra sua mente para isso. Creia nessas verdades. Isso é a cura para a sua alma. Cristo morreu pelos nossos pecados. Márcio, mas como que eu faço para receber essa cura? Creia. Crê somente. A Bíblia diz que se você crê com o seu coração e com a tua boca você confessar a esse Jesus como teu Senhor, você será salvo. Ou seja, não é falar que Ele é Senhor. A tua vida a partir de hoje vai mostrar que Ele é o teu Senhor. Você, como uma carta de Deus, vai mostrar que você é de Deus. Todos os teus atos vão falar. O bom perfume de Cristo vai exalar através da tua vida por onde você passar. Não tem como. Não tem como. E aí, eu quero talvez partir para o encerramento aqui. O João Batista disse o seguinte, o primo de Jesus, que foi o preparador do caminho para que ele viesse, disse lá em Marcos 1:15, chegou a hora, o reino de Deus está aqui. Arrependam-se dos seus erros e creiam no Evangelho. Aí eu quero te perguntar, você crê no Evangelho? Você diz que crê no Evangelho? O que a tua vida fala sobre isso? Olha, eu trabalhei por algum tempo como guarda-vidas, trabalhei num parque aquático, fiz, brincadeira, parece engraçado falar isso, mas as pessoas se afogam numa piscina de 1,5 m. Engraçado que nós olhamos para a vida, eu quero usar isso para ilustrar a nossa vida, né, cotidiana. Às vezes nós estamos vivendo uma vida aparentemente bem, uma aparentemente boa, estamos bem, e você olha para a pessoa na piscina, ela está aparentemente bem, de repente ela vira, tem uma convulsão, e se você não socorrer, ela se afoga. Eu já peguei vários assim. Talvez você tenha uma vida normal, e de repente você tem uma dessas convulsões, uma crise de consciência. Talvez você entende que a tua consciência está pesada diante de Deus e você precisa da cura. Eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, você precisa do Evangelho. Você precisa de Cristo. Não há outra opção. E é de graça. E uma vez que você sabe disso, se eu não fizesse o que eu estou fazendo, se eu não vivesse como eu vivo, eu poderia dizer, olha, eu vou ter problemas. Grandes problemas. E certamente, ai de mim, se eu não anunciasse o Evangelho. Olha, aqui em Atos 20, versículo 20, 26 e 27, o apóstolo Paulo disse o seguinte, com toda certeza eu afirmo hoje, que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Olha, eu falei que eu fui salva-vidas, guarda-vidas, salva não, quem salva é Deus. Guarda-vidas numa piscina, num parque aquático, mas eu já fiz vários salvamentos na praia. E aí lá é um pouco mais complicado, dependendo do dia, dependendo da correnteza e tal. E eu não sei como se encontra a sua vida. Se você está numa piscina, se a tua vida está uma calmaria, aquela piscina legal, ou se você está vivendo um mar agitado. Mas em ambos os casos, você pode ser socorrido, não por mim. E eu quero aplicar isso para Cristo. Ele é o nosso salva-vidas. Essa é a boa notícia. Não precisa terminar assim. Deus quer estender a mão, a sua mão para você. Engraçado que algumas vezes na praia já me aconteceu isso. De eu chegar para socorrer uma pessoa e ela, por algum motivo, talvez por orgulho, não sei, ela dizer que não precisava de ajuda. Só que eu não conseguia me afastar, uma questão de consciência, né? Ficava ali por perto e aí acabava tendo que socorrer aquela pessoa. Muitas vezes até contra a vontade dela, porque eu sabia que ela ia perecer ali. Então eu quero insistir com você. Hoje Deus está estendendo a mão, está estendendo essa mensagem para mim, está disponível para mim e para você que me ouve. Aceite esse socorro de Deus. Essa é a mensagem tão importante que eu disse para todos que eu tinha para apresentar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Basta crer. E o crer traz as suas implicações. Ele quer te salvar para Ele,
para você executar os propósitos que Ele planejou desde há muito. Desde há muito. E eu vou te dizer que se você tentar viver de outro jeito, não vai dar. Você não tem felicidade, você não tem a tua consciência tranquila e, infelizmente, o teu fim não será bom. Eu agradeço a oportunidade, o privilégio que vocês me deram de falar, de anunciar e também de me ouvir. E certamente Deus vai fazer essa palavra germinar no seu coração. Eu gostaria muito, como o próprio escritor da Bíblia disse, não é? Que todos vocês que me ouvem fossem como eu. Todos vocês. Quando eu digo como eu, lógico, cada um tem uma situação diferente, mas conhecedor do Evangelho e uma pessoa consciente do seu dever. Em um outro lugar a Bíblia diz que aquele que sabe, São Tiago 4,17, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, comete erro. É um privilégio para nós. Eu quero agradecer a Deus, como eu falei, e pedir a Deus que faça a palavra germinar em nossos corações. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por esse momento, por essa mensagem, e eu peço ao Senhor que faça, Deus, com que essa palavra germine como uma boa semente em nossos corações. Não permita que ela seja esquecida, não permita que ela seja ofuscada. Em nome de Jesus. Amém.